Bom dia, queridos e amados irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contínua para a vida, para cada família. Hoje, Santo Sábado do Senhor, dia de pararmos, fazer uma reflexão na nossa vida, como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso dia a dia, e buscarmos o Senhor, queridos, que é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. É importante a gente sempre tirar esse dia para estar em consagração com o nosso Deus. Continuando aqui, segundo livro de Epístola de João, vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Muito me alegro por achar que alguns dos filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal o enganador e o anticristo. Amados, aqui João se dirigindo à igreja, daqueles irmãos que permaneceram na fé, permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos, e assim cumprindo os mandamentos do Senhor, que desde o princípio o próprio Deus estabeleceu a respeito do amor. Como tenho falado, queridos e amados irmãos, uma palavra tão pequena. E tem pessoas que nunca ouviram falar deste amor. Tem pessoas, amados, hoje, aliás, ontem, né? Não hoje, ontem eu não lembro o que eu estava fazendo, algo me veio ao coração, que tem pessoas que elas têm medo de ser amadas. Pastor, o que é isso? É verdade. Pessoas têm medo de ser amadas. Porque já nunca, um princípio que nunca ouviram realmente falar do amor. Mas eu ouvi sim para outro, mas nunca se referiram a ela com amor. Nunca trataram com amor. Muitas vezes com desprezo, muitas vezes com arrogância. E a pessoa tem medo de ser amada. Porque não conheceu também esse amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor de Deus em Cristo Jesus, queridos, é algo que está fora do entendimento de qualquer ser humano. Por mais que a gente tente explicar, é só vivendo isso na presença do Senhor, para que verdadeiramente nós possamos entender o plano perfeito de Deus para cada um de nós. E aqui a igreja, em Éfeso, praticamente essa igreja foi fundada por Paulo, né? Não por João. João estava ali, anunciando a igreja e feliz
por eles, alguns, nem todos, mas alguns permanecerem nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Os mandamentos do Senhor. Disse agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos que nos amemos aos outros. Desde o princípio do mundo, queridos. O Senhor já estabeleceu o amor para que nós pudéssemos amar. Ensinou isso lá no Éden. Demonstrou isso no Éden, esse amor. Ali no Éden, queridos, a gente não sabe explicar, que a gente não tem noção do tempo que se passou no Éden. Muitas coisas aconteceram ali. Eu considero que como um período interbíblico que não tem como explicar o Éden, só a partir da queda. Mas desde lá, o Senhor já estabeleceu esse amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Nós precisamos entender isso, queridos. Que o Senhor nos amou, a cada um de nós, sem exigir nada em troca. Não pediu nada em troca. Ele espera que nós sejamos obedientes, mas nunca pediu nada em troca. Às vezes a pessoa quer fazer algo para agradar a Deus, se esforça para agradar a Deus. O único caminho para agradar a Deus, queridos, é a obediência, a fé. A única coisa que chama a atenção de Deus e agrada a Deus é a nossa fé. Que ainda que estivermos passando por momentos muito difíceis, a gente continua crendo que o que Ele prometeu Ele vai fazer. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho se arrependa. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como desde o princípio ouvisse e andeis nele. Mais uma vez, aqui João repete a respeito de andarmos sobre os mandamentos de Deus. Mandamentos não são pesados, querido. E mandamento não tem nada a ver com a lei, viu, querido? Muitas vezes a pessoa confunde mandamento com lei. Não. Jesus já cumpriu mandamento, querido. É desde o princípio até o fim a respeito do amor. E leis, existem vários tipos de leis que foram dadas devido para corrigir o povo. Essas se cumprirem em Cristo Jesus. Os 10 mandamentos, ali são mandamentos, não são leis. Os 10 mandamentos já diz, a palavra diz mandamento, não é lei. Então temos que cumprir. Cumprir, porque não é lei. E ali está estabelecido todas as coisas. Precisamos entender aqui, porquanto já muitos enganadores, muitos enganadores. Tem Bíblias que estão editando e tomar muito cuidado. Eu não sei a editora que é, mas já tirou vários textos da Bíblia Sagrada. Já tirou vários textos da Bíblia Sagrada, querido, que eles não concordam. E já editaram uma Bíblia que favorece a eles, aqueles que não estão no caminho do Senhor. Estão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
esses tal são enganadores do anticristo. Muitos não acreditam que Jesus veio em carne, queridos. Jesus veio, por isso que ele é chamado Filho do Homem, que ele nasceu de mulher. Ele viveu como cada um de nós, exceto no pecado. Por isso que ele é chamado Filho do Homem, porque ele também era homem. E Filho de Deus, porque ele era Deus. Mas ele viveu como homem e cumpriu a missão pela qual ele veio a cumprir. Que nós possamos, para que a gente não seja enganado, não caia em laços. Uma vida de consagração, oração, jejum. Que Jesus disse, vigia e ora. Vigiar e orar. E também a palavra do Senhor diz, não acreditei em todos os espíritos. Quando fala espírito, são espíritos de pessoas que partiram, não. São demônios. Muitos demônios usam a vida de pessoas que aparentemente são tementes ao Senhor, mas no fundo não é. Para confundir as pessoas com integridade. Então, amados irmãos, prestar muita atenção. Uma vida de oração, para que nós não venhamos cair no laço de nosso adversário. Amanhã, às 10 horas, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida, teremos o culto da família. Vai ser uma alegria recebê-los aqui, queridos. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.